Oi, tudo bem? Eu sou Giovanni Cômodo, eu sou cineclubista e crítico de cinema e também integro o coletivo Talente, que toca o Cineclube da Cinemateca aqui em Curitiba. Estou aqui para falar sobre Nouvelle Vague, um grande movimento de cinema francês que explode no final da década de 50, 1950, até a década de 60, e que a gente sente até hoje as repercussões desse cinema e dos filmes feitos por essas pessoas. A Nouvelle Vague ela começa principalmente com um avanço tecnológico que ocorreu na década de 50, nos novos meios. Quando a gente fala de avanços na arte, a gente normalmente está falando de avanços tecnológicos também. Não é diferente no cinema. Quando novas tecnologias permitiram a criação de câmeras mais leves, mais compactas, e novos gravadores de som que eram muito mais leves e também portáteis mesmo, isso provocou uma enorme revolução. E além disso, eles eram mais baratos. Antigamente, se a gente começar a olhar as imagens de como eram os grandes estúdios de Hollywood, que não era diferente dos estúdios europeus, a gente tem equipamentos imensos, assim, do tamanho de um mastodonte, e toneladas, sem falar em gruas e todo tipo de equipamento para filmagem. Então é claro que esses equipamentos ficavam na mão de grandes empresas que poderiam pagar por esses equipamentos e também em lugares fechados, né, em grandes sets. E o que acontece nessa década de 50 é muito semelhante com o avanço que a gente teve na pintura, na virada do século XIX para o XX. Antigamente, um ateliê, os artistas ficavam presos nos seus ateliês, realmente, porque as tintas elas eram inclusive guardadas em bexigas de porco, era um material muito delicado e frágil e muito volátil. Então, o artista ficava realmente preso no ateliê para poder realizar as suas obras. E quando finalmente a gente tem essa tecnologia de ter as tintas dentro de bisnagas e latas, isso provoca uma revolução e os pintores podem finalmente sair e pintar a plein air. Eles podem ir para a área externa, para os penhascos e pintar com a luz real, com a luz que eles estão vendo naquele momento. Que é o que a gente vê nas várias séries do Monet, que explora inclusive as 4 estações no mesmo lugar, em diferentes estações do ano, ou em diferentes momentos da tarde, do meio-dia, da manhã. Em cada um desses momentos a luz é diferente e, por consequência, as cores são diferentes, os quadros são diferentes. E a gente também vê isso muito no trabalho do Van Gogh mesmo e principalmente num grande pintor que é essencial para a história do cinema, que é o Renoir. Os impressionistas, eles também contribuíram com uma espécie de urgência que eles tinham de pintar uma vida cotidiana, caseira mesmo, e uma busca por movimento, um movimento que a pintura já não dava conta. E essa talvez seja a grande novidade do cinema quando ele surge, que ele consegue registrar o movimento das coisas, o movimento de um carro, do vento, de um trem, das pessoas andando, isso foi revolucionário. Só que em determinado momento essa tecnologia toda para registrar o cinema ela foi ficando cada vez mais pesada e mais complexa e na mão de menos pessoas em lugares determinados, nos grandes sets. Então, quando surgem esses equipamentos que possibilitam esse caráter portátil para uma filmagem, isso mudou tudo. Então, quando a gente observa, nos anos 50, essa nova tecnologia chegando e ela muito mais barata, muito mais acessível, a gente vê uma geração de pessoas interessadas em explorar os limites dessa nova tecnologia. E, normalmente, quem está interessado em quebrar regras são jovens, então a gente tem uma geração de jovens indo explorar esses meios, esses equipamentos. Quando a gente pensa no Nouvelle Vague, a gente pensa principalmente numa cinefilia e numa crítica que foi para a direção. Mas é importante dizer que vários desses realizadores também nunca escreveram uma linha sobre cinema, ou mesmo não eram cinéfilos, como é o caso da Agnès Varda, que hoje em dia a gente pode dizer com todas as letras que ela fez o primeiro filme da Nouvelle Vague, o La Pointe Courte, e ela saiu da fotografia, ela jura que nunca viu um filme. Mas esse é o primeiro passo da Nouvelle Vague, o primeiro passo é tecnológico. Essa nova geração que conseguiu ter acesso a essas novas tecnologias, eles eram jovens e eles queriam se ver nas telas. Isso é uma coisa que só o cinema oferece. Você vai no cinema, você quer ver pessoas parecidas com você, de alguma maneira aquilo é também um espelho da sua vida. Essa década de 50, esse pós-guerra, a gente está falando de uma geração que era criança na Segunda Guerra Mundial e viveu a ocupação na França. Por coincidência, eles também passaram boa parte desses dias em que a França estava ocupada dentro das salas de cinema. Era um refúgio
para esses jovens todos. E enquanto isso, o que existia em cartaz nesse momento na sala de cinema eram filmes que se dizia da mamãe e do papai, filmes da tradição de qualidade francesa, filmes muito empolados, muito baseados em literatura francesa do século XIX, quando não antes, uma coisa muito empolada, fechada em estúdio, todo mundo com enormes figurinos, um bom gosto, que era absolutamente enlouquecedor para quem estava assistindo, porque aquilo não se conectava com a plateia, não se conectava com a vida que você estava sentindo. Então, existia essa questão de procurar questões mais urgentes, procurar ver as pessoas como elas viviam, ver a rua que você mora, os lugares onde você vai, como que as pessoas se comportam, como que elas andam, como elas se vestem. Isso tudo é uma coisa que o cinema pode proporcionar e a Nouvelle Vague abraçou isso. Eles foram os primeiros a dizer, não, isso realmente é importante, a gente quer se ver nas telas, a gente precisa de algo real, algo que seja urgente. Mas era principalmente uma busca pelo que havia de cotidiano, de factível, de realmente algo que você poderia se relacionar. E isso traz outra potência para os filmes, outra potência para você, enquanto espectador, você ter essa experiência no cinema. Esses filmes, eles acabam tendo por protagonismo o realismo. Eles pegam essas câmeras que são leves, eles saem nas ruas, simplesmente, não existe licença, não existe autorização. É pegar uma câmera e sair, filmar. E você tem coisas fascinantes, você consegue entender o que essa geração fazia à noite, onde que eles saíam, como que eram os bares, como que era essa vida noturna, como que eram essas ruas, como que era uma feira de rua. A gente consegue estar imerso nessa vida tal como ela era. E isso é uma potência que o cinema traz e que é talvez a grande bandeira da Nouvelle Vague. Não era só o cotidiano, era também novos temas que a gente não via no cinema, como, por exemplo, já que a gente falou da Agnès Varda, um filme dela como o Cléo das 5 às 7, é um filme que a gente acompanha uma jovem que pode estar com câncer ou não. Não era um tema explorado pelo cinema. Assim como uma infância absolutamente sofrida e com diversos abusos de autoridades, das escolas, dos pais e de tudo mais, que é o que a gente vê nos Incompreendidos, do Truffaut, ou os filmes do Chabrol, em que a gente consegue ver pessoas muito interessadas nos jogos de sedução e poder entre elas o tempo todo. E são filmes com muita tensão sexual, muita carga sexual, sem medo de abordar isso, porque isso faz parte da vida das pessoas. E se o cinema de bom gosto tem medo disso, não é esse novo cinema que ia se negar a isso. Mas o que é fascinante nessa geração é que eles estão também saídos da Segunda Guerra Mundial, da ocupação. E vários desses jovens, eles se abrigavam nos cinemas, eles passavam as tardes no cinema. Então a gente tem a primeira geração de cinéfilos, ou seja, de cinefilhos. Eles são filhos do cinema. Os pais deles podiam estar no front, ou em uma situação muito pior, eles podiam estar fugindo, ou presos, ou mortos. E esses jovens, eles simplesmente estavam nas ruas, o cinema era um lugar muito barato, e eles passavam a tarde no cinema, e passavam a tarde apaixonados pelos filmes, e dessa paixão pelo cinema surge a cinefilia, e uma série de convenções sobre o cinema, mas acima de tudo, o que a gente faz quando ama um filme? A gente fala sobre ele, a gente conversa com outras pessoas sobre esses filmes. Esse debate ele não é apenas oral, ele invade as revistas, os jornais, e novas revistas são fundadas para falar sobre cinema, para falar sobre essa paixão. As pessoas precisam dar vazão a isso. E nisso a gente tem grandes revistas maravilhosas que foram essenciais para a história do cinema, como a Cahiers du Cinéma, ou a Présence du Cinéma, e também na Les Lettres Françaises. São grandes revistas que contribuíram muito para a história do cinema. E, acima de tudo, elas assumiram um caráter de defender esses filmes que as pessoas amavam, que seus autores amavam. E, normalmente, essa crítica era realizada por jovens, pessoas de até menos de 20 anos já escreviam. E é claro que dessa paixão algo surgem esses textos que são incríveis. E, ao mesmo tempo, a gente também vive os primeiros anos da Guerra Fria. Então, enquanto a gente vive os primeiros anos da Guerra Fria, essas revistas estão surgindo e automaticamente as pessoas também tomam lados. Então, a Cahiers du Cinéma acaba ficando com uma pecha mais de direita, enquanto ela defende o cinema americano abertamente. E revistas como La Lettre Française, ela está muito mais alinhada ao cinema soviético e acaba ficando com uma pecha de esquerda. Então, é interessante notar também que esse debate entre esquerda e direita no cinema não tem nada de novo. Ele acontece há muito tempo e ele vai continuar acontecendo.
Mas, inclusive, a Cahiers fica com a pecha de ser Hitchcock e Halcosiano, os seus membros, os seus críticos, porque eles defendiam, acima de tudo, o Alfred Hitchcock e o Howard Hawks. Não acima de tudo, mas muito principalmente, era muito fácil chutar esses dois cineastas, no caso Hitchcock, um inglês, mas eram dois cineastas que faziam cinema nos Estados Unidos e que boa parte da inteligência francesa menosprezava, simplesmente menosprezava, porque eram filmes faroestes, suspenses, e isso era considerado uma arte menor. Enquanto a Cahiers simplesmente defendia que não, isso não era uma arte menor, isso era exatamente o apogeu de uma arte nova, o padrão ouro dessa arte do cinema, que estava ali presente, e esses textos defendiam isso. Essa geração da Cahiers do cinema rapidamente foi muito atacada por defender esses cineastas, mas sob a proteção de um de seus fundadores e um de seus editores, que era o André Bazin, conseguiu proteger um pouco esses críticos desses ataques. E a gente não pode falar de Nouvelle Vague e de Cahiers do cinema sem falar de André Bazin, que foi uma espécie de pai espiritual para essas pessoas, um pai intelectual para esses jovens cineastas que ficaram com a fama de, não só a fama, mas o apelido de jovens turcos. Turcos porque eles eram bárbaros que estavam tomando a cidadela e quebrando tudo. E era um pouco isso que a crítica se propunha a fazer, a quebrar tudo. E claro, tem também a extrema-direita já estava presente, que era a Présence do Cinéma, que, coitados. A Présence do Cinéma era uma revista ainda mais à direita que a Cahiers e em umas posições muito mais radicais sobre o cinema americano. Na verdade, a Cahiers, mesmo nesse começo, ela era uma revista muito aberta a outros cinemas. Tem ensaios maravilhosos sobre o cinema japonês na Cahiers, também sobre o cinema francês. Então, quando a gente fala em recusa do cinema francês, e Mamãe e Papai, um cinema de tradição, do bom gosto, não é todo o cinema. Nessa época a gente tem cineastas como o Bresson, o Max Ophuls, que eram cineastas muito defendidos por essa geração de jovens e que eles viam nesses cineastas uma espécie de paternidade por o trabalho que eles viriam a fazer. Então, essa crítica, esses jovens que estavam na cinefilia e que começaram a escrever muito, eles conseguem colocar a mão deles em câmeras e microfones, e eles começam muito aos poucos, através de alguns curtas, colaboração de amigos, e principalmente no caso da Nouvelle Vague, graças a alguma herança de alguém que consegue, em determinado momento, eles conseguem filmar os seus primeiros curtas e longas-metragens. A própria Nouvelle Vague criou a classificação de Nouvelle Vague de gauche e de droite, com base no rio que corta Paris, o Sena. Quem estava à margem direita, onde ficavam os escritórios da Cahiers, era a Nouvelle Vague de direita, por assim dizer, que são os críticos que contribuíam para a Cahiers do cinema. E na margem esquerda, de gauche, a gente tem cineastas como o Chris Marker, a Agnès Varda e o Alain Resnais, que curiosamente tem um trabalho de cinefilia muito interessante, principalmente o Resnais, que é um grande admirador de Hitchcock, o Marker também, praticamente regrava o Vértigo. Mas eles são cineastas com uma outra linguagem, uma outra proposta de cinema, com grandes experimentalismos. Não que a Nouvelle Vague de direita, ou, por assim dizer, não experimentasse, experimentava bastante. Mas são propostas diferentes de cinema que levaram a outros lugares. Então, quando a gente fala na Nouvelle Vague de droite, a Nouvelle Vague de direita, essa Nouvelle Vague principalmente dos filhos da Cahiers do cinema, a gente está falando de filmes muito concentrados numa paixão pelo cinema americano e diretamente ligados a esse cinema. Como é o caso do próprio Godard, que no seu primeiro filme, O Acossado, faz um filme policial noir, muito inspirado pelo cinema que ele amava, os noirs dos anos 40, Humphrey Bogart, e essa violência dos filmes do Joseph Lewis também, que era um cineasta essencial para esses jovens cineastas. A gente não está falando de uma espécie de racha, mas simplesmente afinidades que existiam em comum a essas pessoas e que elas acabavam colaborando de uma forma mais ou menos distante. É fácil a gente tentar separar as pessoas e fingir que existia algum tipo de disputa, mas não é verdade, tanto que a Cahiers do cinema dedica um número para o Hiroshima Mon Amour, que é o filme do Alain Resnais, que é um filme essencial quando a gente fala de Nouvelle Vague. Então não existe essa disputa, é uma coisa que tentou se criar depois, mas é muito mais uma afinidade, talvez seja uma questão mais de afinidade, de amizades mesmo. Porque quando a gente fala da Cahiers do cinema, todos eles colaboravam nos filmes uns dos outros,
E também chegaram a colaborar nos filmes do lado de lá. O Godard participa do filme da Varda. E a Varda se casa com um cineasta que poderia ser chamado de Nouvelle Vague de Droit, que é o Jacques Demy, que inclusive chegou a escrever um texto para Cahiers, mas ele não era muito crítico. Mas sem dúvida um grande cinéfilo do cinema americano, que era apaixonado pelos musicais da Metro, Golden Mayer e tudo mais. Então nós temos do lado do Droit, a gente tem grandes cineastas essenciais que acabaram ficando até mais populares que os de gauche, que eu falo de Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Rohmer. Esses 5 cineastas que eram todos críticos espetaculares, por sinal, eles passam a direção e eles basicamente transformam a teoria, os textos que eles escreviam, em prática. E isso é muito radical. Isso foi uma grande novidade da Cahiers do Cinema e da Nouvelle Vague, porque, bem, se vocês eram críticos, se vocês tinham essa opinião toda sobre o cinema, o que vocês têm a dizer? Por que não vão lá e fazem? Né? A resposta deles, tudo bem, vamos lá e vamos fazer esses filmes. E vamos fazer nos termos que a gente defende que deva ser o cinema. Isso é uma das coisas que fazem a Nouvelle Vague ainda ser debatida até hoje, porque quantas pessoas não veem um filme em casa ou no cinema? Ainda é possível ir no cinema para ver filmes. Mas quantas pessoas não vão ao cinema, saem do cinema ou veem filmes em casa, conversam com os amigos sobre isso, escrevem sobre isso, e hoje em dia você pode pegar o teu celular e realmente fazer um filme. Você pode fazer um filme nos seus termos. E isso que esses jovens turcos, esses radicais da crítica, puderam fazer. Eles foram à luta, eles foram realmente fazer os filmes nos termos que eles defendiam, e experimentando muito no processo, e podendo explorar coisas que eles defendiam nos seus textos. Então, se eles reclamavam que faltava realismo no filme, faltava rua no filme, faltava o movimento do mundo nesses filmes, eles puderam capturar o movimento do mundo, com acertos e erros. Mas a gente observa esses processos deles, de filmagens, de buscar um cinema que fosse urgente, que respondesse a essas ansiedades que eles tinham como críticos. Então a gente também observa essa influência no novo cinema português, no final dos anos 60, dos anos 70, que é um cinema feito principalmente por jovens cineastas que estão muito interessados em filmar as ruas, filmar essa vida urbana portuguesa e filmar os jovens também, filmar lugares inesperados como um ringue de boxe, filmar a vida desses lutadores e finalmente conseguir levar essa câmera para lugares que não interessavam até aquele momento, que é o interior profundo português, assim, muito rural. Então isso foi possível em grande parte porque a Nouvelle Vague mostrou esse caminho, iluminou esse caminho. E a gente observa isso também no Japão, com a Noboru Bago, que é literalmente nova onda, como eles diziam, Nouvelle Vague, que começou a fazer um cinema absolutamente radical e contestador das convenções da geração anterior. E muito interessante em forma, não apenas em conteúdo, mas muito radical também em forma. E com muita violência, muito sexo, muito rock, muito jazz. E isso tudo eram coisas que eram tabus até aquele momento. A Nouvelle Vague, ela continua importando hoje em dia porque ela abriu esse caminho, ela abriu uma trilha nova de possibilidades para não apenas jovens, mas pessoas ao redor de todo mundo. Então, quando a gente pensa em fazer um cinema com muito pouco, a gente pensa em Nouvelle Vague muito automaticamente. Quando a gente pensa em pessoas que são tão apaixonadas de cinema a ponto de escreverem sobre o cinema e, de repente, essa escrita já não é o bastante, elas passam para a realização, a gente também fala de Nouvelle Vague. Quando a gente fala de experimentalismos formais que quebram paradigmas, a gente também acaba falando de Nouvelle Vague. E quando a gente está falando simplesmente de paixão por cinema, a gente fala de Nouvelle Vague.